Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM para uma entrevista comigo, Laís e Mauro Camargo, o conselheiro Antônio Joaquim, o conselheiro afastado Antônio Joaquim. Ele vem falar sobre sua situação política e também sobre a aposentadoria do Tribunal de Contas. Eu acho importante conversar sobre isso porque o próprio Antônio Joaquim havia manifestado nas redes sociais e também em entrevista à imprensa de que hoje, dia 20, se não estivesse com a aposentadoria deferida pelo Supremo Tribunal Federal, ele anunciaria a retirada do seu nome da política para deixar livre a oposição. O senhor retira o nome ou apelo do PTB para que o senhor mantenha o nome até a data limite, que é 5 de abril, será atendido e você vai permanecer com o nome. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos. Bom, primeiro é verdade que eu fiz essa declaração, esse compromisso, que hoje, dia 20, seria minha data. E eu fiz por uma questão de bom senso, de preocupação de não atrapalhar as oposições no Estado. Eu achava que eu não queria me submeter a qualquer cobrança de que a continuidade do meu nome sem uma definição jurídica poderia ser um empecilho a um nome que quisesse se apresentar para as oposições do Estado. Na quinta-feira, antes do Carnaval, me reuni com a executiva do PTB e eles, todos por unanimidade, me fizeram um apelo. Olha, Antônio, quem que você acha que vai apresentar-se no dia 21 como candidato das oposições? 21 amanhã. Amanhã. Ninguém vai se apresentar no dia 21, 22. Tem, claro que tem nomes das oposições, como Wellington, como outros nomes, mas ninguém vai se apresentar na sequência. Então, o que nós queremos é que você considere que o partido precisa de ter esse espaço até o final do dia 7 de abril, dia 4 de abril, para que bata esse espaço sem você simplesmente sair. E eu tive que considerar que essa decisão que eu tomei, não tinha pensado no partido, então eu considerei que o pedido tinha bastante argumento e conceito e aceitei e fiz o compromisso de segurar até o dia 7 de abril essa minha postura de pré-candidato ao governo até essa data. Pois é, mas isso está dependendo da questão da aposentadoria. Então, Antero, eu quero dizer como é que está esse processo da aposentadoria? Eu quero dizer o seguinte, eu estou num caminho de ser o único brasileiro de ter os direitos políticos cassados numa democracia. Eu estou correndo esse risco. Com certeza eu sou o único brasileiro em todo o Brasil que corro o risco de ter os meus direitos políticos cassados. Por quê? Se até o dia 7 de abril, ou antes disso, evidentemente. Mas você está falando dia 7 para que não é dia 4, prazo 5? É dia 4, eu estou me confundindo. Mas se até o dia 4 eu não estiver filiado a um partido político, eu não posso ser candidato. Então, terei meus direitos políticos cassados. Se eu não tiver a minha aposentadoria resolvida do ponto de vista jurídico até o dia 20 de março, que você precisa de um tempo para poder filiar, registrar, eu tenho meus direitos políticos cassados. E pode ser cassado por dois motivos. Um, pela decisão soberana da Justiça, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, decidir não pode mesmo se aposentar. E aí eu tenho que respeitar. Decisão de justiça diferente de outros, eu respeito. Agora, a outra pode ser também pelo Ministério Público Federal. O meu processo está lá com a procuradora Dorje. É só ela segurar o meu processo, não despachar. Mas ela não tem prazos para decidir? Mas quem diz que o Ministério Público cumpre prazos? Então é o seguinte, se eu for cassado por uma chicana do Ministério Público Federal, eu vou culpá-los. Vou culpar 3 membros do Ministério Público Federal, não o Ministério Público Federal. Eu sou republicano, respeito as instituições, mas 3 membros eu vou culpar: o procurador Janot, a procuradora Dorje e o ex-procurador Pedro Tax, que está afastado.
Esses 3 eu vou culpar pela cassação dos meus direitos políticos, se eu não tiver em condições de disputar as eleições por chincana dessas 3 pessoas. Agora, por que eu estou dizendo isso com clareza, Antero, e sem nenhum tipo de assombramento? Eu sou desassombrado. As pessoas falam, por que você fala isso do Ministério, desses membros do Ministério Público? Será que não vão te prejudicar? Eu não tenho medo. Aliás, deles. o Pedro Taques já se aposentou, né? Não é mais membro do Ministério Público. Não, ele nem se aposentou, vamos ser justos, ele renunciou. Ele renunciou, e não é porque ele é bonzinho, não, é porque ele não tinha direito para se aposentar. Ele não tinha idade, não tinha tempo de contribuição, não venha querer fazer bravata, não. Porque ele gosta de fazer bravata. É porque ele não tinha direito para aposentar, por isso que ele não aposentou. Então, eu vou dizer por que eu estou falando isso do Ministério Público. Primeiro, o Janot e a DOGE devem explicações à sociedade de Mato Grosso. De explicações que eu estou aqui cobrando, já cobrei e vou cobrar. Vocês sabem que o governador Pedro Taques está em 4 delações. 4. Ele está em 4 delações que estão aí correndo, que o Ministério Público Federal precisa dar explicações à sociedade de Mato Grosso. Ele está na delação do Silval Barbosa, que eu estou. Veja que eu estou na delação do Silval Barbosa e apenas nela. E só pelo fato de eu estar na delação do Silval Barbosa e não ter uma prova, uma materialidade, eu fui afastado. E do mesmo jeito que eu tô, o Pedro Taques está de forma muito mais gravosa. O Pedro Taques está denunciado pelo Silval Barbosa dizendo o seguinte: o Silval diz o seguinte: eu fui na casa do prefeito, então prefeito Mauro Mendes, levei 4 milhões de reais oriundo da JBS de propina do sistema de incentivo fiscal de Mato Grosso e dei ao então candidato Pedro Taques. E o Janot fez o que com o Pedro Taques? Nada, absolutamente nada. E comigo, ele me afastou, busca e apreensão. Você acabou de me anunciar como conselheiro afastado. Há 5 meses a mídia fala conselheiro afastado. E o que a mídia fala do Pedro Taques? Governador investigado? Nem isso, nem governador investigado fala sobre o Pedro Taques. E o sujeito tem 4 delações. Eu estou dizendo da do Silval Barbosa. E as outras? Do Alain Maluf. Alain Maluf denunciou, Alain Maluf, a delação do Alain Maluf, me perdoe, eu vou falar das 4 e eu te passo a palavra. O Alain Maluf disse o seguinte: eu pus 12 milhões do meu bolso no caixa 2 da campanha do Pedro Taques. A delação do Alain Maluf, aonde está isso? Aonde está? O Ministério Público Federal precisa dizer onde está. Pois é, mas como que o senhor sabe disso? Eu sei porque ele delatou aqui pra juíza no primeiro grau. Ele delatou pra juíza no primeiro grau. Mas onde que foi divulgado isso? Foi divulgado, você pode procurar, foi divulgado em audiência pública, doutor Antero. Em audiência pública. Audiência pública aqui no primeiro grau, Alain Maluf denunciou. Por que até hoje a delação do Alain Maluf ainda não foi aceita pelo Ministério Público Federal? E tem mais. A delação do seu Guizardi, o empresário Guizardi Júnior, delatou da seguinte forma: eu fui ao banco, peguei 400 mil reais em dinheiro e levei para o Alain Maluf para a campanha do seu Pedro Taques pro Caixa 2. Cadê a delação do Guizardi Júnior? E tem mais, a delação do Nadaf. O Nadaf disse o seguinte: eu fui com o Silval na casa do Alain Maluf, estava lá o doutor Pedro Taques. Eles se reuniram, o Pedro Taques pediu 10 milhões para a campanha pro Silval Barbosa. Aí disse que esse dinheiro não entrou e que depois da campanha, já eleito o Pedro Taques, o Silval pediu pro Nadaf ir lá falar pro Alain que daria 5. O Nadaf foi lá, o Alain falou: vou perguntar pro governador eleito. O governador eleito falou que não queria mais. Mas pelo menos uma investigação precisa ter nesse aspecto. Então o sujeito, o governador Pedro Taques, tem 4 delações. O que tem contra ele? Eu tenho uma, estou afastado sem nenhuma materialidade, sem uma prova. E veja como foi meu afastamento. Dia 29 de agosto, eu anuncio em sessão pública, como presidente do tribunal, que vou ser candidato a governador. Dia 6 de setembro, o Janot pede o meu afastamento. Veja que coincidência. 6 de setembro, na sequência, e pede o meu afastamento sem nenhuma materialidade. Dia 12, eu
protocolo minha aposentadoria no tribunal, nem sabia do que iria acontecer dia 14, que foi a operação. Eu tô desde setembro afastado e o seu governador Pedro Táxi não tem nem investigação. A investigação dele vamos supor que está em segredo de justiça. Muito bem, ele está em segredo de justiça, supondo que esteja, e eu estou aí escancarado. Eu sou conselheiro afastado e ele nem governador investigado é? Cadê o Ministério Público Federal? Por que essa diferença de comportamento? Que democracia é esta? Por que a cidadania do seu Pedro Táxi é diferente da minha? Mas tem algumas coisas aí que não batem na sua explicação. Então vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Porque assim, primeiro, delação de senhor Alain Maalouf não existe. Pode ter no mar. Existe. Não. Ela não foi aceita. Não, mas deixa eu só argumentar. Primeiro, assim, a delação do senhor Alain Maalouf não existe. O que pode existir é uma declaração dele, a juíza daqui, que não era competente para fazer delação de Alain Maalouf contra o governo do estado. Então, tudo bem. Ele pode estar tentando fazer a delação lá em Brasília, mas cuja delação não foi feita. Ou se foi feita, não foi homologada. Você tá colocando do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico. Tá bom. Eu estou falando sobre a realidade. Nenhum mato-grossense ignora que o Alain Maalouf fez delação aqui para a juíza Selma e citou o Pedro Táxi e citou a doação em Caixa 2 para a campanha do Pedro Táxi em 2014. Mas eu estou questionando então o termo delação. É uma declaração que ele deu. Confissão. Uma confissão dele. Mas por que você ignora que na mídia foi divulgado que ele tentou de toda forma fazer a delação para o Ministério Público Federal e não foi aceita? Não, nós divulgamos isso, não sei. Pois mas por que não foi aceito? Pois é, a própria juíza Selma não fez nenhum encaminhamento formal daquilo que ele falou em depoimento para o Ministério Público. Não, eu estou falando porque não tem notícia disso. Sim, mas você está afirmando que ela não fez? Não, eu estou deduzindo que não fez porque não teve nenhuma denúncia disso. Né? Não. Então, mas ela pode ter feito, você não sabe. Eu só pergunto se você está afirmando. Que se tem a notícia, não fez. Em tese, ela deveria ter encaminhado. Sim, porque se ela recebe, uma juíza competente, recebe uma denúncia de uma autoridade. Eu não sou competente, tem que encaminhar para a autoridade competente. Ela tem o dever de encaminhar, tá certo? Então, não vamos falar em picuinhas jurídicas aqui não. Vamos falar na realidade. O doutor Pedro Táxi está em 4 delações, tá certo? E por que ele tem um tratamento diferenciado? Tá certo? Então, veja bem, o que é preciso dizer, algumas verdades no sentido. Mas o tratamento diferenciado, você não pode estender isso. E nem não considerar a questão jurídica. Você não pode estender isso só um minuto. Antero, vamos trazer para o Silval. O Silval tem a delação homologada. É a única delação que está homologada. Então, se a única é a verdadeira, por que não agiu contra a do Silval? Eu não sei, o Poder Judiciário do Janot. As outras? Então o Janot se explique a Dodge, por que a delação, quando o Silval diz que deu 4 milhões de Caixa 2 de propina da JBS, dos incentivos fiscais para o Pedro Táxi, e foi ignorado? Porque quando falou, sabe o que o Silval falou de mim? Falou que encontrou com um colega que supostamente acertou uma propina que supostamente seria distribuída para mim. Nunca falou que me encontrou, porque nunca me encontrou. E ele falou que encontrou com o governador na casa do Mauro Mendes. A outra questão que ele falou de mim, uma piada de mau gosto. Eu vendi uma fazenda 5 anos atrás pro Vanderlei da Trimec, que era um empresário reconhecido, respeitado aqui em 2012, ou não? Quem falava do Vanderlei da Trimec em 2012 em Cuiabá? Aliás, quem falava do próprio Silval Barbosa em 2012? Eu vendi a fazenda em 2012 por doutor Vanderlei da Trimec, contrato assinado, imposto de renda, recebi na minha conta corrente. Aí vem o doutor Silval 5 anos depois e diz: não, eu sou sócio dessa fazenda. E eu com isso? O que eu tenho de ver com isto? O que eu tenho de ver? Eu não sou da Receita Federal, não sou da Polícia Federal. Se ele é sócio oculto do Vanderlei, aliás, ele está em várias delações de outros negócios com a Trimec, com o Vanderlei. O que eu tenho a ver com isto? Isso é uma piada, eu quero ver o Ministério Público me denunciar sobre isto.
Isso é uma piada. E ainda vão e me afasta da presidência do Tribunal de Contas há 5 meses, gente. Olha aqui, ao ponto que nós estamos, qual é a segurança jurídica? Eu estou há 5 meses afastado do Tribunal de Contas sem um fiapo de prova. Eu desafio o Ministério Público Federal a colocar uma prova contra mim. Ele apenas com a palavra do delator me afastou. E com a palavra do delator não fez nada contra o Pedro Táxi. Que venha a público o doutor Janot e a doutora Dodge dizer por que agiu assim contra mim e não agiu contra o doutor Pedro Táxi. Falou muito mais gravosamente contra o Táxi do que contra mim. Falou que deu dinheiro de propina para o Pedro Táxi. Eu não estou dizendo que é verdade, como não foi verdade para mim, eu quero saber por que não agiu contra o Pedro Táxi. Deixa eu só complementar uma coisa que o conselheiro falou anteriormente, Antero, com relação ao Ministério Público Estadual, né? Quando o Alan Maluf disse lá atrás, foi entre junho e agosto do ano passado, que ele prestou esse depoimento de um suposto caixa 2 da campanha de 2014 do governador Pedro Táxi, o Ministério Público Estadual encaminhou todas as declarações do governador para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, para que tomasse as providências. Então, quando foi prestado as informações, foi subido para a Procuradoria-Geral da República. Então, em Mato Grosso, saiu do Ministério Público Estadual e subiu para a Procuradoria, porque em decorrência do foro, né? Sobre o que é que você está falando? Sobre a confissão do Alan Maluf. Subiu para o Ministério Público Federal. Caminhou para o Ministério Público Federal. Tá. É só para informar, né, que ficou. Porque é uma questão de dever institucional, né? Tem que subir mesmo. Agora, conselheiro, quais são as medidas jurídicas? Eu só vou responder aqui a 2 questões. O Ademilson Carvalho, senhor Antero, você não fez nenhum comentário sobre a Assembleia. Será por quê? Ademilson, se você. Não, eu sei, mas eu estou respondendo. Se você não ouve o comentário nosso de ontem, foi exclusivamente sobre a Assembleia. Ontem foi o dia da operação e o programa tratou exclusivamente da questão da Assembleia, inclusive foi tema do meu comentário ontem. E o Benedito Ribeiro, mas antes o Mauro Camargo, depois vou ler. Não, eu só queria saber o seguinte, quais são as medidas jurídicas, conselheiro, que o senhor está tomando no sentido, porque o senhor se mostra uma indignação muito grande, a gente se vê que o senhor se sente absolutamente injustiçado com o seu afastamento lá da presidência, do cargo e da função de conselheiro, e quais caminhos jurídicos o senhor está tomando para rever essa situação e por que ainda não conseguiu? Diante dessa falta de absoluta falta de provas, o senhor alega. Não seja ingênuo de achar que eu estou quieto em 5 meses. Eu tenho grandes advogados em Brasília trabalhando, e não é com fortuna, não. O Antero conhece o advogado, é o Santoro. Não é com fortuna, não. Ele me atende há anos e atende dentro do meu limite financeiro. E desde o primeiro momento há recursos, agravo regimental, dizendo o que eu estou dizendo aqui, em linguagem jurídica, está dito lá. O que eu estou sofrendo é uma violência jurídica. Qual é a resposta que eu te dou? Por que ainda não se decidiu isso? A justiça às vezes é lenta. A justiça às vezes não é tão justa. O que eu estou sofrendo é uma violência jurídica. E quanto aos demais conselheiros? O ministro Fux, com todo o respeito que eu tenho ao ministro Fux, cometeu uma injustiça comigo. Conosco, com todos nós, porque ele, quando recebeu a primeira denúncia, a primeira delação do Nadaf, que é o mesmo assunto, ele encaminhou para o STJ, para abrir o inquérito no STJ. Aliás, uma denúncia chegou no Tribunal de Contas e abriu uma instrução sumária que foi arquivada, até pelo Ministério Público Estadual. Aquele assunto do Nadaf, que é o mesmo assunto do Silval. O ministro Fux mandou para o Supremo, para o STJ, que é o ministro Raul Araújo Filho. Abriu o inquérito, 11:54, quem quiser pode abrir lá. Vem a segunda denúncia do Silval, aí vem a petição do Janot, depois do meu anúncio, agora dia 29 de agosto, dia 6 de setembro, ele, ao invés de mandar anexar ao inquérito que já estava aberto no STJ, porque não é competência do Fux julgar conselheiro do Tribunal de Contas, nem o governador, ele só julga membro do Congresso e presidente da República, ele avocou para ele.
Ele não mandou lá pro inquérito que já estava aberto. Então nós temos 2 inquéritos. Mas não é por conta dessa delação que tem envolvimento com mas do mesmo o jeito. ministro Blairo Maggi e tal. Ele não. O ministro Blairo tinha que ficar com ele e os conselheiros tinham que ir para lá. Como ele fez na do Nadaf, a mesma coisa. Na DAF também tem Blairo Maggi, ficou com ele, nós fomos para o STJ. Essa ele segurou de forma incoerente do ponto de vista jurídico e está com ele até hoje. O ministro lá do STJ não deu afastamento, foi pedido para ele. Então, te respondo. O que eu posso responder? É uma injustiça que nós estamos sofrendo, é uma violência jurídica. Mas tem uma colocação aqui do Benedito Ribeiro dizendo o seguinte: me desculpe pro senhor, mas o senhor fala que está só em uma delação como se fosse vantagem. Tô em uma delação e o Peltax sai 4. O Benedito Ribeiro. Eu tô 100% de razão pra você. Eu tô em vantagem em relação ao Pedro Táxi. Eu tô em desvantagem em relação a você, que não tá em nenhuma. Mas em relação ao Pedro Táxi, eu tô em 3 vezes em vantagem. Agora, conselheiro, o que se tem de real sobre tudo isso que se fala envolvendo o nome do senhor? Existe alguma coisa real nisso? Nada. Por que o nome do senhor foi envolvido? Eu tenho as mãos limpas, querido. Eu tenho 35 anos de vida pública, tenho as mãos limpas. Esse cara aqui gostava de fazer esse gesto, Antero. Eu faço esse gesto porque eu tenho coragem, tenho história e posso fazê-lo. Eu tenho as mãos limpas. Eu não tenho medo, eu sou um homem desassombrado. Não tem Pedro Táxi com seus grampos, seus dossiês que me assusta. Não sou um homem assustado, não sou um homem que tem medo de grampo, de dossiê. Eu enfrento qualquer um. Mas o senhor acha que foi vendido o nome de todos os conselheiros por um conselheiro, é isso? Como que o senhor analisa essa situação? E o que fazer contra o conselheiro que teria vendido o nome de vocês? Eu não faço julgamentos. Esse é um negócio que, mas eu quero... o que você tem que ter na vida é esse tipo de coragem de não julgar os outros. Se eu não tenho nenhum elemento de materialidade para fazer julgamento, eu tenho que ter a coragem de não julgar, porque as pessoas têm muita facilidade de julgar. É muito fácil julgar, é mais cômodo julgar. Então é muito mais difícil você não julgar, você ter a coragem de segurar um julgamento, de não ir pela facilidade da aparência. Então eu não posso julgar nenhum colega. Eu não tenho nenhum fato, nenhuma materialidade para julgar ninguém. Eu falo por mim. Eu não tenho nenhum problema para resolver com o Silval Barbosa. Com o Vanderlei da Trimec, eu vendi uma fazenda para ele, tá lá a fazenda, eu comprei do Pente Fino lá, o vereador de Vargas Grande, eles fizeram garimpo lá, tá lá, é só ir lá. A Polícia Federal certamente está fazendo inquérito, vai lá, investiga, vê o preço, vê o mercado, vai lá atrás de um vendedor, de um corretor. Eu tive um corretor que é aquele Ney ligado ao Mauro Mendes, também queria comprar. Aliás, o Ney comprou a fazenda depois do Vanderlei. Essa fazenda foi vendida para 4M Mineração, novamente vendida, não tem novamente Silval Barbosa. Isso é uma farsa, isso é uma piada. Isso não vai me pegar nunca, não há como me denunciar. E essa história de falar que ficou sabendo que eu sou também parte de um processo, de uma propina, isso é conversa fiada. Isso não tem nenhum problema de que isso vai me pegar. Conselheiro, nós temos 3 minutos, 2 minutos. Mas eu queria avaliar o governo, tá? Não, pois é, mas você falou 30 minutos, o senhor está falando há 30 minutos sozinho. Eu só quero falar o seguinte. Mas eu só queria dizer o seguinte. Não, tudo bem, o senhor vai falar dos incentivos. Mas eu queria dizer o seguinte. Nós estamos aqui há 30 minutos conversando. O senhor anunciou que mantém a pré-candidatura ao governo de Mato Grosso e até agora o senhor não disse. Quer dizer, eu acho que o cidadão, o eleitor, merece o seguinte: o que fazer pelo Estado? Quer dizer, uma candidatura do senhor vai ser só uma candidatura explicativa? Quer dizer, explicando essas situações, se defendendo, mostrando a indignação quanto ao ataque da sua honra? Claro que não. Enfim, porque durante 30 minutos foi isso aqui. Até as pessoas perceberam a sua indignação. Mas 3 minutos. Claro que não, né, 3 minutos, vamos estourar 3 minutos aqui o horário. Você acha que eu sairia do tribunal para isso?
para ficar me explicando? Eu tenho 13 anos na frente no tribunal. Não, estou falando do que aconteceu nesta entrevista. Não, pois é, então eu quero dizer que eu jamais sairia de lá para isso, para ficar me explicando. Eu tenho maturidade, tenho experiência, eu já naveguei em todos os mares, já naveguei no executivo. Pois é, mas olha, vamos o seguinte, o senhor tem 3 minutos, vamos falar do incentivo fiscal. Mas você vai me dar 3 minutos e meio, você é um homem democrático. Não, o problema não sou eu, a rádio tem. Então eu já acabou o horário nosso. Já naveguei no executivo, no legislativo, agora por último na fiscalização. Então eu quero dar minha experiência para o povo de Mato Grosso. A minha experiência significa o seguinte: tem que atacar em Mato Grosso o que é sonegação, tem que enfrentar os sonegadores, tem que melhorar o sistema de arrecadação do Estado, tem que melhorar a eficiência do Estado. O caos da saúde é fundamentalmente de qualidade de gestão. Tem que enfrentar os problemas de frente, não ficar com bravata. O Pedro Taques gosta de bravata. O VLT é a prova da sua incompetência, está gastando mais de 600 milhões em 3 anos sem fazer 1 metro de obra, só com pagamento de juros e manutenção. A questão do incentivo é um escândalo. A cervejaria Petrópolis doou 3 milhões para a campanha do Pedro Taques. Até hoje está com benefício dos incentivos fiscais, e é um escândalo. Ele fez um aditivo com o Silval Barbosa em 2012, e o Silval confessou na delação que recebeu 2 milhões e meio dessa cervejaria Petrópolis na campanha dele em 2010. Por isso fez um aditivo criminoso em 2012 e até hoje está funcionando no governo Taques desde 2015. Por que o governo Taques não tomou providência? Aí vem o Taques amanhã, vai lá com bravata, não, tá aí tomando providência, o Cira tá aí, polícia tá aí. Mentira! Por que não suspendeu os benefícios? Até hoje estão funcionando. Tá certo, o Cira tá aí, a polícia, a delegacia Ana Bardusso tá mexendo, mas os benefícios funcionaram até hoje no governo dele. Então é preciso enfrentar a lei de incentivos fiscais, que é absolutamente inconstitucional e ilegal. Então, a minha experiência no sentido de melhorar a questão dos serviços públicos de Mato Grosso, é isso que eu quero oferecer à população de Mato Grosso, e é por isso que eu coloco meu nome à disposição das oposições, porque a minha candidatura é de oposição ao doutor Pedro Taques. É oposição, não é oposição de última hora, não. É oposição visceral a ele, porque o povo de Mato Grosso não suporta mais as bravatas de Pedro Taques. O povo quer um governo totalmente diferente desse. Tá certo. Conselheiro Antônio Joaquim, o senhor falou em 3 minutos, hein? Não precisou nem dos 30 dos 30 segundos a mais, né? Muito obrigado aí a entrevista do conselheiro Antônio Joaquim. Não foi bem uma entrevista, né, Tero? Foi mais um discurso, mas enfim. Essa é isso sem ser experiente, como o governador sentou aí também e fez a mesma coisa, né? Olha, primeiro, segundo, terceiro. Acabou o tempo. Aí foi o governador. Aí tivemos chance de perguntar muito pouca coisa, mas no final o senhor colocou algumas propostas. Já tem gente falando aqui, redução do tamanho do Estado, isso que é importante. Exatamente. Quer dizer, menos Estado, menos impostos, mais eficiência. Não, tô falando aqui, baixar os impostos, IPVA, combustível, tudo mais caro do país. E acabar a sonegação. O Estado virou um gigante gordo. Chegou depois que o senhor começou a falar de propostas, chegaram vários comentários sobre propostas. É o que o povo quer isso. É o que o povo quer. Tem um sentimento. O povo quer as coisas funcionando, o hospital funcionando, o posto de saúde funcionando, a escola tendo um professor dando aula, os alunos aprendendo, as pessoas querem isso.